Estamos de volta, quinto bloco, programa Questões de Fé. Vamos falar um pouco agora sobre as celebrações. O que nos grupos de oração, o que se faz nos grupos de oração? Então, o grupo de oração, eles alternam leituras bíblicas, comentários, pregação feita por alguém, pelos leigos mesmo. Normalmente essas pregações, elas não têm assim um teor muito teológico, muito bíblico, são mais testemunhos de vida e quase sempre exortativas e de afervoramento. Então nós temos as leituras, as pregações entremeadas com cantos muito animados, quase sempre de uma maneira bastante intimista, como eu falei, é a profundidade da cruz, né? É a relação de Deus comigo. Agora tem que ter cuidado, porque uma hora tem que ter o nós também, né? Mas o teor desses cantos e das orações são normalmente mais intimistas. E isso é importante também, porque Deus não só salva a todos, quer salvar a todos, mas salva cada um de nós. O amor de Deus que é derramado sobre toda a humanidade é derramado também sobre mim. Então eu tenho que reconhecer isso na minha vida, não há dúvida nenhuma. Mas esse reconhecimento na minha vida me leva a partilhar isso com os outros, discípulos e missionários. E, então, leituras, pregações, cantos, orações e os testemunhos que eu falei já no momento da pregação, mas é preciso dar um destaque especial. O grande momento do grupo de oração é o momento do testemunho. É quando alguém fala para os outros, quase sempre com muita emoção, fala de uma graça de Deus que recebeu, de uma cura que aconteceu e assim por diante. Isto cria um clima assim, muito de fervor religioso dentro do grupo de oração. Mas vamos ver mais uma vez o Dom Geraldo Guzmão, bispo emérito de Porto Nacional, em Tocantins, que vai encerrar a sua participação no nosso programa agora nessa última sua fala. Confiramos. Padre José Cândido, estou me sentindo assim muito feliz de poder dizer esta palavra para o Senhor nesse momento. Esse seu programa na TV Horizonte, Questões de Fé, com que sabedoria, como mestre, o senhor que foi sempre professor, conduzindo esse programa com a sua firmeza doutrinária e, ao mesmo tempo, respostas com muita sabedoria. Continue, Padre Cândido, porque o senhor está realmente fazendo uma grande catequese através desse seu programa e que acredito para a TV Horizonte seja um dos grandes programas, das grandes realizações. Padre Cândido, avante, Deus seja louvado. Parabéns. Isso não estava no programa. Quando eu li aqui, estava escrito assim: bispo emérito de Porto Nacional em Tocantins, mas que reside em BH. Vamos conferir o que ele disse. Nem a produção me falou que ele ia falar isso, né? Então eu ouvi agora, fiquei muito agradecido a Dom Geraldo Guzmão. A gente se conhece há muito tempo, desde quando eu era professor lá em Diamantina. A gente se encontrou algumas vezes lá e aqui em Belo Horizonte também. E ele tem uma irmã que foi minha colega na faculdade de teologia, a Dalgisa. Um grande abraço, a Dalgisa, para você, para Dom Geraldo Guzmão, para a mãe dele, já apareceu aí, né? Tão serena, né? Uma coisa maravilhosa. E a mãe ainda, o bispo. Meu filho, que hora que você vai chegar em casa? E ele pede bênção, mamãe, o Dom Geraldo Guzmão. Então, é realmente uma coisa, um dom de Deus muito grande. E a parte que me toca, Dom Geraldo Guzmão é suspeito, porque a gente é amigo. Vamos ver mais uma participação. Certo. A Carolina do Gutierrez ouviu dizer que na Bíblia a água simboliza o mal. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas, ou seja, sobre o mal. Essa interpretação é correta? Não.
não é correta. A água nunca simbolizou o mal. Se a água simbolizasse o mal, ela não podia ser o símbolo do batismo. A matéria do batismo é a água. A água simboliza o dom de Deus, a graça de Deus. O que as pessoas confundem é que quando se lê aquela oração sobre a água no momento do batismo, se diz assim: pelas águas do dilúvio sepultaste os vícios e fizestes uma nova criação. Então a água, e principalmente a água do batismo, é exatamente a força de Deus que elimina o pecado. Então não é a água do mal, elimina o pecado e faz surgir a vida. Jamais pensem nisso. Outra coisa que pode ter dado confusão na cabeça dela é quando alguém falou que o fundo do mar é o lugar, é o Sheol, é o lugar dos monstros e, portanto, significa um pouco alguma coisa como parecida com o inferno. Não é no sentido da água, é no sentido de que as profundezas marinhas são misteriosas e ocultas, não pela água, mas pelas profundezas que lá estão. Poderia ser outro lugar também. A água é sempre uma bênção de Deus. Seja do ponto de vista da água, materialmente falando, ninguém pode viver sem a água. Seja do ponto de vista espiritual, a água nos purifica e nos renova no batismo, nos dá uma nova criatura. A água é símbolo do próprio Deus. No lado aberto de Cristo saíram sangue e água, os sacramentos da igreja. Pelo amor de Deus, não tenham ideias deturpadas. Eu fico pensando o seguinte: as pessoas ouvem, porque tem gente sem formação nenhuma, nem teológica, nem bíblica, pregadores aí que falam muita bobagem sem fundamento e causam mal como esse aí. Imagina falar com a água como símbolo do mal. Nunca foi isso, nem na Escritura, nem no senso comum, nem na nossa vida. A água é uma graça, é uma bênção. São Francisco chamava de irmã água. Tá bom? O Luiz Geraldo de Azevedo, de Santo Inês, ele sempre assistia o Em Diálogo com o Padre Cândido e pastores de outras igrejas. Sugere que esse programa volte a ser feito na TV Horizonte. Ah, pois é, eu também gostaria. Porém, tem que ter o aval da direção. Eu queria colocar algumas características agora, antes de terminar esse bloco, algumas características da renovação carismática católica, os grupos de oração. Basicamente, é um movimento que se situa mais na classe média, porém tem boa penetração em áreas mais populares também. Mas ele começou como um movimento de classe média e tem a sua maior penetração nas classes médias. É só olhar em Belo Horizonte as regiões onde a renovação carismática tem mais força, né? E essa é a primeira característica. A segunda característica, e não vai dar tempo de explicar hoje porque ela é muito complicada, a renovação carismática católica nas suas orações tem uma especificidade de fazer orações espontâneas. Portanto, não são orações formais. Eles usam também, mas não são orações formais, o Pai Nosso, o Ave Maria, etc. As orações são faladas de maneira espontânea. Algumas vezes é uma pessoa que faz, espontânea, articulada, é uma pessoa que faz e os outros ouvem. Outras vezes é uma oração espontânea, com certa articulação de todo mundo simultaneamente rezando palavras diferentes. Então dá uma espécie de balbúrdia. Então, Jesus, misericórdia, etc. Fica cada um falando uma coisa. Ó, Senhor, eu te agradeço. E outro está falando, Senhor, eu te peço isso, etc. Então faz aquela oração, que é uma oração espontânea, articulada, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Eu quero explicar algumas coisas. Estas orações, elas não são litúrgicas propriamente, porque se nós formos na oração litúrgica, na oração da Eucaristia, elas não vão ser espontâneas assim, não. O padre não pode inventar a oração eucarística, inventar a oração presidencial, não pode, na hora do glória, inventar uma outra oração. Não existe essa possibilidade na oração litúrgica.
Mas os grupos de oração se caracterizam exatamente por esta espontaneidade. E, portanto, eles falam. Quando estão rezando, se dirigem a Deus em voz alta e o falam em grandes clamores, articuladamente, tanto individualmente quanto coletivamente. Quando eu digo articulado, significa são palavras, frases que têm sujeito, predicado e objeto. Muitas vezes no vocativo. Ó Senhor, perdoe as minhas faltas. Ó Senhor, vocativo, perdoe você, terceira pessoa. Verbo, perdoar, as minhas faltas, objeto direto. Então essa é uma oração articulada. E quando você faz uma longa oração sozinho, espontânea, articulada, é muito difícil. Não é fácil. É preciso ter um traquejo, um domínio da língua, é preciso ter uma formação na língua portuguesa, articulado e assim por diante. De tal maneira que há também a possibilidade de uma oração espontânea, para quem não sabe se articular muito, uma oração espontânea não articulada, que eu vou explicar, chamada oração em línguas. Voltamos daqui a pouco.